Fala, corredoras e corredoras, bom, meu nome é Marquinho, proprietário da Home Training Store. Tudo bem, galera que corre, que tá começando a correr, que já é atleta, já aí mais performático. Hoje a ideia é passar para vocês um novo conceito aqui de avaliação de tênis, tá? Eu vou fazer uma avaliação comparativa, tá bom? Entre dois modelos, tá? Que eu considero que estejam ali um daily trainer, né, premium, né, ou como vocês preferirem, né, um super trainer. Hoje todos os modelos que saem, hoje a maioria, por ter uma entressola empíbicas ou TPE, já é super trainer, ou por pesar 200 gramas, 220 gramas, já é super trainer. Então, assim, a ideia é fazer uma avaliação comparativa e já mostrar para vocês como que vai ficar a nossa comparação a partir de hoje. Os tênis hoje, a partir de hoje, vão ter notas, tá bom? Vão ter notas, vão ter um ranking, tá? Um ranking de 2026, beleza? E hoje, né, esse conceito, ele veio se transformando porque eu vejo que cada perfil hoje na internet avalia de um jeito. E eu sempre avaliei de uma forma muito solta aqui para vocês, né? Se ele é bom ou se ele não era, né? E quais eram as principais características. Nunca dei nota. Mas o pessoal anda perguntando bastante, mas e o cabedal com o cabedal de tal modelo contra tal modelo? Qual que é melhor? Qual que desgasta mais? Qual que desgasta menos? E aí eu falei, cara, né, eu preciso ter um ranking aí, olhando os outros perfis também. Não os perfis brasileiros, tá? Somente, mas os perfis gringos. Tem alguns perfis que eu converso, tá? Que eu troco a ideia, e que eu pergunto as informações, né? Porque a gente nunca sabe de tudo. A gente não é o dono da verdade, mesmo sendo jornalista, mesmo sendo corredor que corre 150 maratonas, que corre 2, que corre 1, né? A gente nunca sabe de tudo. A gente está aprendendo sobre os materiais esportivos, que cada dia lança mais materiais diferentes. Então eu peguei uma mescla de tudo que eles faziam e como eles avaliavam e trouxe para o que eu quero, para o que eu acho certo. Mas se vocês acharem que tem que ser uma forma diferente, né, vocês falem para mim, tá bom? Que eu dou um jeitinho ali e faço alguma modificação. Mas ele vai ter avaliação do drop, tá bom? E aí dentro do drop vai estar a altura de stake height, tá? E aí eu falo para vocês o que eu vou avaliar. Se ele é muito alto, ou ele é mais minimalista, ou ele está na faixa ideal. Sendo que a faixa ideal para mim é o mais próximo ali de 40 milímetros, né? Para não se tornar um tamanco, se tornar um parrudão demais. Beleza? Então quanto mais próximo de 40 milímetros, melhor vai ser a nota. A outra, leveza. Quanto mais leve, melhor a nota. Cabedal, tá? Cabedal quanto mais respirável e mais tecnológico, melhor a nota. Tá bom? O solado, quanto mais durável e melhor o grip, melhor a nota. Tá bom? A entressola, tá? Quanto mais aerada, quanto mais responsiva e estável, melhor, tá? A nota. E o custo-benefício é aquele de preço de lançamento. Qual o preço de lançamento? A gente vai avaliar quais são os preços ali, né, que são praticados no mercado no lançamento. Então, melhor custo-benefício vai ter melhor nota. Beleza? São 6 itens que nós vamos avaliar. E hoje, a avaliação hoje é do Tir Maverick e do Nova Blast, tá? Do Super Blast 2. Eu tô com o Nova Blast aqui, eu quero mostrar um item pra vocês. Mas assim, o que eu quero falar, por que eu vou fazer esses dois itens? Eu já tive o Super Blast 2 e eu fiz uma doação dele, ele tava até muito bom, por sinal, eu tinha um roxo dele e eu fiz doação. Porque eu praticamente quase não usava mais ele, não encaixava mais nos meus treinos, estava usando outros tênis e tal. E minha preferência pessoal, tá bom? Mas é um excelente tênis. E agora a gente tem o Super Blast 3, que modificou algumas coisas bem importantes, né? Tá mais macio, um pouco menos responsivo, etc. A gente vai fazer um review mais pra frente dele. Mas é um ótimo tênis e é um dos tênis da ASICS que o pessoal mais gosta. Então eu vou fazer um comparativo entre o Super Blast 2 e o Tir Maverick, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu quero passar para vocês? O primeiro item que a gente vai avaliar, que é
a altura, né? Aqui ele tem 8 milímetros de drop, o Super Blast 2, tá bom? O Super Blast 2 é 8 milímetros de drop, 46 por 38. 46 por 38, tá? E 46 por 38, ele é um tênis parrudaço. Parrudaço, tá? Olha a lapa de entressola que tem aqui. Então é uma altura considerável. Inclusive, eu tenho a mesma sensação quando eu coloquei o Nova Blast pela primeira vez. Parecia um tamanco, mas é mais por causa do drop, né? Parecia um tamancão, sabe? E 46 por 38 é bastante alto, tá bom? Então eu vou dar nota 8 pro Super Blast pela altura, 46 por 38. Uma lapa de entressola, né? Ele é para esse conceito de ter bastante amortecimento realmente, então por isso que ele entressola é desse. Só que ele tem 8 mm de drop. Para mim, quanto maior o drop acima de 6, de 5 ali, não é tão ideal. O drop ideal para mim é 6 mm. Então, drop de 8, né? Nota 8, tá bom? Enquanto o Tyr Maverick aqui, ele tem 44 por 36, tá, gente? 44 por 36. Pouquinho mais baixo, 2 mm mais baixo, tá? Mas ele também tem 8 mm de drop, tá bom? Aí nós vamos falar depois a diferença nas entressolas, tá? Aqui na sensação de corrida, na entressola, mas assim, é quase a mesma altura, tá? 8,5, porque ele é um pouquinho menor e eu gosto, quanto mais próximo dos 40 milímetros, para mim é melhor o tênis, tá bom? Lembrando que muita marca, né? Eu coloco o Stake Hide aqui, né? Menor, mas por causa que eles enganam a norma, né? Aqui, enganam a norma, faz um corte aqui e tal. Então a gente vai levar em consideração o que a marca fala que ele tem de Stake Hide, não a real altura, tá bom? Porque tem marca que burla o sistema, mas se você for medir tem 50 milímetros, tem 48, 44, 47, tá? Mas vamos ver pelo que a marca fala que tem. Esse daqui 44 por 36 milímetros, 8 milímetros de drop, tá? O mesmo drop, e aí é o que eu falo para você, quanto mais baixo melhor é, porque não muda, né? O seu drop muito alto, ele modifica a sua pisada, modifica a sua biomecânica, o seu strike de pé, tá bom? Então assim, isso não é legal, tá? Eu gosto de uma pisada mais natural. O drop, quanto mais baixo, mais sua pisada vai ser natural, tá bom? Então 8,5 contra 8. O peso dele, 220 gramas. 220 gramas com 44 milímetros de altura. É um peso excelente. Excelente. 220 gramas aqui no tamanho 9, o S. 10, tá? 10. Bom, vamos pro Super Blast 2. 244 gramas. 244 gramas, tá? É assim, vou falar para vocês, 244 gramas é um peso ruim? Não, não é um peso ruim. Para mim, por ter 46 de altura e só 244 milímetros, 244 gramas, 9,5, tá? Vou dar a nota 9,5 para ele pela leveza dele. É um tênis parrudão, é leve e é um dos tênis super trainers, né, como a maioria fala aí, ou um tênis de treino diário de luxo, mais premium, tá? Dos mais leves do mercado. Só que eu fiquei surpreso desse daqui ter 220 gramas só, tá? Os dois são muito parrudão. O que... Bom, vamos falar sobre o cabedal, já que a gente falou sobre esse item, o cabedal. O cabedal dele é um cabedal sintético, tá? Sintético. E tem, vamos ver aqui se a câmera pega aqui. Opa, aí pegou. Aqui, ó. Tá vendo que ele tem pequenas traminhas? É um cabedal sintético, mas ele é mais tecidão, realmente. Não tem nada tecnológico aqui, tá? Ó, tem uma biqueira, tá bom? Não tem nada fusionado, tá? Eu tive um pequeno problema aqui na parte interna do meu pé. Quando eu tinha o roxo, ele começou a roçar aqui sem meia e causou um pouquinho de bolha, sabe? Algumas bolinhas ali de atrito, tá bom? Mas isso é formato de pé, tá? Não tô dizendo que o tênis é ruim. Mas, aí quando eu falar lá o preço, vocês vão entender.
mas pelo preço que vocês pagam, né? Quando eu falo cabedal, o que eu espero no preço que eu pago num tênis esse daqui no lançamento? Que ele tem o cabedal mais tecnológico possível, como tem aqueles tênis ali, ó, atrás, tá? O cabedal mais tecnológico possível. Afinal de contas, você está pagando no lançamento, aí eu levo o preço também que eu vou falar lá para frente. Você está falando no lançamento o mesmo preço daqueles tênis ali, ou até mais caro, tá? Então, assim, o que eu espero de um cabedal desse daqui, ó? Eu espero um cabedal menos grosseiro. Não tô falando que ele não ventila, não tô falando que ele esquenta muito, não é isso. Mas é o que a gente espera pelo preço que a gente paga. Um cabedal muito mais tecnológico, a gente quer ver tecnologia, tá bom? E assim, é o que eu penso, tá? É o que eu penso desse tênis aqui. O restante tem puxador, tem o preenchimento de espuma para dar conforto, para ser mais durável, tá? A lingueta é muito boa, né? A palmilha sai, tá? Então assim, não tenho o que falar desse tênis aqui em questão de cabedal. Só que realmente é o que eu tô falando para vocês, a gente espera mais. Se por esperar mais dele, 7,5. E eu tô falando 7,5 por causa do que outras marcas têm feito em questão de tecnologia, e aí eu vou falar o cabedal do Maverick para vocês compararem. Olha a trama do cabedal do Maverick, você consegue enxergar a cor da sua meia aqui. Conforme a cor da sua meia você vai colocando, vai ficar uma cor diferente aqui, tá? Então, olha como que as tramas são abertinhas, tá? É um cabedal maleável. E outra coisa também que eu tô dando uma nota maior que a nota que eu coloquei aqui, ó, 8, 7,5 do ASICS, 8 do Maverick. Por quê? Porque justamente ela é mais larga, se você comparar, apesar que você pode usar, tá, o seu tamanho casual nos dois, tá bom? Aqui você também tem uma forma larga, tá, gente? Não se engane. Só que se você comparar lado a lado, parece que essa forma é estreita. Mas é que essa daqui realmente é uma forma anatômica larga. O que acontece? Enquanto uma é bicuda na parte da frente, tá? Essa daqui, ó, ela é mais arredondada. Então, assim, essa forma é mais anatômica. Isso ajuda também na parte do cabedal, da sensação do cabedal, tá? É um cabedal muito mais tecnológico, fininho, fininho, dá pra você enxergar sua meia. Tem um material fusionado, entendeu? Tem um clipe de contraforte interno também nas tramas. O acabamento também, que nem na ASICS, é muito bom, não tem muito preenchimento de espuma, tá? A linguetinha também muito bem acabada, veludada. Então todo o cabedal é muito bem feito. Só que eu acho que esse daqui tem mais tecnologia, é mais atualizado o material, tá bom? É mais atualizado, por isso que eu tô dando meio ponto a mais. E também pelo formato que tem aqui nessa forma dele também, tá? Do cabedal. Então ele aperta menos, o cabedal aperta menos, abraça menos seu pé, tá bom? Deixa seu pé mais espaçado. E para quem vai fazer um longão ou um ritmado, em ritmo de prova, ali no seu ciclo de maratona, um cabedal que seu pé fica solto e tem espaço para inchar e desinchar, realmente, né, a gente tem que pensar um pouquinho, tá bom? Mas não quer dizer que é um tênis com cabedal ruim. É o que eu falei, esse daqui é muito mais respirável que esse, tá bom? Muito mais respirável. Para o pessoal do Nordeste, por exemplo, vai preferir muito mais o Team Maverick, por exemplo, do que um ASICS, tá? Super Blast 2. Ele não é ruim, mas ele peca nisso. Consegue ter uma solado aqui, a gente vai ter uma diferença. Vamos lá. O solado, olha esse solado aqui e olha esse solado aqui. Será que tem um... Será que é parecido? Será? Eu tô falando só o solado, tá? É só o formato. Mas olha aqui. Vocês veem que tem desgaste aqui em volta da borracha. A borracha, apesar de ter algum desgaste, ela ainda tá muito... Dura bastante tempo. E olha que eu rodei com esse tênis já, hein? Tá praticamente quase 400 km. Mas nota-se que meu strike é com médio pé. Você tá vendo que aqui tá inteiro, né? É com médio pé e antepé, tá? Olha como que ele desgasta aqui na espuma. E aí eu vou falar sobre... Essa espuma tem infusão, tá? Mas eu vou falar sobre ela. Mas olha como que o solado ele desgasta mais. Mesmo assim a espuma tá aqui, a borracha, ela ainda vai durar bastante tempo, né? Mas a borracha,
onde ela fica à amostra, ela começa a se desfazer um pouco. Então, não é que ele vai durar pouco, mas se você se incomoda com essa parte aqui da borracha começar a ter um pouco de desgaste, né? Esse tênis aqui ele vai te incomodar um pouquinho, tá? Mas é igual eu falei pra você, onde tem borracha, ele não quer dizer que esse tênis vai durar pouco. Até porque, gente, esse tênis aqui tem quase 400 km, tá? Então, assim, né, ele tá inteirão ainda. E aí, o solado eu vou dar 7,5 para esse tênis, porque a gente espera mais borracha, então, no próximo Team Maverick, aqui para cobrir isso daqui, tá? Não pode desgastar desse jeito aqui, não pode, tá? Isso me lembra um pouquinho um tênis que eu encostei, porque eu não tive o mesmo problema. O mesmo problema, o Super Blast da ASICS, é um tênis que eu não uso mais para correr, eu uso ele como casual, inclusive eu lavei isso daqui ontem. A borracha está bem desgastada na parte do toe-off, tá? Só que vocês veem que, apesar de ainda ter bastante borracha injetada, onde ela fica à mostra, calcanhar tudo ok, mas onde ela fica à mostra, ela começa a se esfarelar. Então, isso mostra muito a questão da durabilidade da borracha em si, da entressola. Mas, como a gente está falando ali do solado, aqui é onde muda um pouco do Nova Blast pro Super Blast. Uma borracha muito mais dura, tá? Mas em compensação, eu não tenho mais o roxo, que nem eu já doei meu tênis roxo, então esse daqui é novo. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Isso daqui também vai começar a se desfazer, mas você tem muito mais borracha, entendeu? Muito mais borracha, tá? Mas é o mesmo problema também, começa a esfarelar um pouco, mas essa borracha, essa entressola aqui da ASICS, ela é um pouquinho mais firme, então ela consegue ter uma durabilidade onde ela está tendo desgaste, onde tem essa área de amostra. Aqui ela consegue, é bem parecido os tênis, tá, gente, o solado, eu falo pra vocês, ó, é muito parecido a borracha. A diferença é que essa daqui tem borracha no meio do pé, ó, e essa daqui não, tá, tem mais borracha cobrindo aqui. Então, assim, a diferença é essa daqui, ó, tá, que esse solado que tem aqui, essa entressola que tem aqui, ele é muito mais firme. E como ela é firme, ela vai durar um pouco mais, vai esfarelar menos. Então o solado desse daqui é 8 e desse daqui é 7. Fica responsivo. Tá? Vamos para a parte da entressola, onde mora a maior diferença dos dois, tá? Maior diferença dos dois. Aí é muito questão de sensação, tá? Sensação pessoal e gosto pessoal. Então o que eu vou falar para vocês é o seguinte: se o seu gosto é por um tênis mais firme e mais responsivo, tá? Eu quero um tênis mais firme e responsivo para mim realmente fazer, por exemplo, você tá ali fazendo o seu longão a 5,30, 5,20, mas ele tem, por exemplo, os últimos 4 km do seu treino, ele é para você fazer a 4,40. Tem muito disso nos treinos longos. E você vai fazer uma aceleração boa nele. Você quer mais responsividade do que maciez nos 4 últimos quilômetros. Você quer pancada, né? Esse tênis aqui ele vai te responder. Ele vai te dar mais resposta. É um tênis mais firme, tá? Entressola, ó, muito mais firme, tá? Então essa entressola aqui, ela é aerada, tá bom? Mas numa densidade, tá? Que realmente deixa o tênis mais responsivo e mais firme. A pegada desse tênis aqui é uma pegada mais firme. E aí eu coloquei a nota da entressola 8. Por quê? Porque para mim é justamente o meio termo entre o que eu gosto e o que eu começo a não gostar. É essa entressola aqui. Gosto bastante desse tênis aqui, mas para mim, num tênis para longão, fazer 30 km, 34 km com ele, eu não faria, porque eu ia buscar um pouco mais de conforto e não de responsividade. Eu ia deixar a responsabilidade pro dia da prova e pro treino de tiro. Agora, para longão, eu gosto mais de tênis responsivo, mas com um pouco mais de maciez, porque eu sinta mais amortecimento e não responsividade. Aqui você vai sentir mais responsividade do que amortecimento, macio e confortável, entendeu? Não estou dizendo que ele não é confortável, mas é isso que você vai sentir mais performance.
tá bom? Por isso, talvez, que o pessoal encaixe ele no Super Trainer. Então, eu dei nota 8 nele, tá? Aí, por que que a entressola aqui eu dei nota 7,5? Porque é ruim? Não. Essa entressola aqui eu prefiro mais do que o Super Blast 2. Porém, tá? A gente não pode normalizar isso daqui, ó, tá? Isso daqui. Enquanto isso daqui eu fiz uma doação do meu roxo com praticamente 320, 330 quilômetros, eu fiz a doação e a pessoa ainda tá correndo com ele. Esse daqui com 400, eu sei que ele vai durar mais um pouco, mas ele não é um tênis que, tipo, se eu for fazer todo tipo de treino nele e tiver um só tênis, se eu tiver um só tênis, ele vai durar mais do que o Super Blast. Em questão de entressola, de responsividade, qual que vai continuar com mais resposta durante mais tempo? O Super Blast vai ter uma durabilidade de resposta e do que ele entrega muito mais tempo. Performar durante mais tempo. Esse daqui, ele não vai performar o mesmo tempo que o Super Blast. Por que, Marco? A entressola dele é aerada e numa densidade muito mais macia, tá? Muito mais macia. Eu gosto dessa densidade. Essa densidade para mim é a densidade excelente para fazer longão, né? Você tem altura de 44 por 36, você tem uma entressola extremamente macia, tá? Extremamente macia. Só que o que acontece, né? Muito flexível, tá? O que acontece? A durabilidade dessa entressola é menor. Então, com o tempo, ela vai começar a deformar. Ela tem infusão de nitrogênio, tá, gente? E toda entressola com infusão de nitrogênio fica responsiva ou fica muito macia. Nesse caso aqui, ficou mais macia do que responsiva. Então, se você, aí é questão de gosto. Eu gosto mais dessa entressola aqui da sensação, porque é uma sensação de conforto, de realmente amortecimento. Agora, se você prefere uma sensação de responsividade, vai nele. Por isso que eu dei nota 8 nessa entressola e 7,5 nessa. Apesar de gostar mais dessa entressola, a vida útil dessa entressola aqui, ela vai deformar com mais tempo por causa da infusão, porque ela é muito mais macia. Ela chegou num ponto de densidade que ela chata demais quando você pisa e volta ao seu estado normal. Muito mais, né, deforma muito mais do que a do Super Blast. E vai chegar um ponto que ela vai deformar tanto que ela não vai conseguir ter esse retorno mais rápido para a forma normal dela. Então, por isso, 7,5, né, para esse tênis aqui particular. Difícil. Aí é onde mora a diferença grande, tá? Aqui não tem no Brasil, tá, esse modelo, mas a gente vende na loja lá no Instagram. A gente vende ele por 1.150. Tem várias cores aí, mas é 1.150, tá bom? R$1.150 um tênis de 220 gramas para longão, né, com a proposta, com a resposta que tem. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. É ali é o meio termo também de valores, tá? 1.150, no máximo R$1.200 para a proposta do tênis, tá? Infelizmente no Brasil, né, os super trainers estão cada vez mais com valores de tênis de placa, mas eu acho que no máximo R$1.200, R$1.150 é o máximo que a gente gostaria de pagar num tênis desse, se não para menos, tá? Quanto mais baixo o valor, melhor, tá? Se fosse milão, R$900 seria R$900 seria perfeito o valor desse tênis aqui. Já esse daqui é onde mora muita diferença. Ah, tá. Nota 8, tá? Esse daqui, R$1.500 no lançamento. Agora você consegue por 1.200, por R$900, né? Agora que saiu 3. Mas é 1.500 o valor dele saindo no mercado. Gente, 1.500 no tênis sem placa. O Li-Ning, ali Ultra, Feidian Ultra, é esse valor, 1.590, tá? O Anta G9 é esse valor. O Anta 202.6, tá? R$900, R$1.030. Aí não tem como, né? Um tênis de placa tá sendo mais barato que um tênis desse. Então, assim, não tem condições. O Super Trainer da Kyodan, ali, TG, R$1.000, R$500 mais barato que esse tênis.
Não tem condições, gente. Aí é 6,5, tá? 6,5. A ASICS, assim, eu sei que Nike, ASICS, Adidas, Saucony, etc, com Super Training estão elevando lá em cima. Mas estão elevando porque não é só o custo do tênis, não, tá? Não é. Isso também é olho grande das marcas e não tem nenhum influencer falar sobre quantos que deu a pontuação. A pontuação aqui do Super Blast 47,5, tá? E do Maverick aqui deu 49,5, tá? Por que que o Maverick ficou na frente, apesar de muita coisa que o ASICS está à frente, né? Muita coisa não, são 6 pontos, mais alguns pontos a ASICS está à frente. Por que que o Maverick ele tá à frente e no meu gosto pessoal? Não tô dizendo que eu não gosto de um tênis ou outro, porque o pessoal às vezes compra briga, eu coloco aqui as comparações e o pessoal acha que eu não gosto de uma marca. Eu gosto de tênis bom, viu, gente? Tênis bom e barato. Não tem esse negócio, eu não gosto de tal marca, né? Tem a questão de às vezes seu pé não se adaptar ao formato do seu pé, mas não quer dizer que eu não gosto, tá? Às vezes o pessoal é fanático demais, né? E aí quer defender coisas e pessoas, né? A gente tem que também ter um pouquinho de consciência, tá? E o Maverick ficou 49,5, 47,5. Por que que o Maverick ganhou? Por causa do peso, 220 gramas, fez maior diferença, 20 gramas de diferença e quase a mesma altura, tá bom? E o custo, tá? E o custo aqui 8 contra 6,5 também pesou também na